Boa noite, começa o nosso terceiro episódio do Empreendocast. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso podcast de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Hoje um assunto muito especial, franquias. Estamos aqui com um convidado hoje especialista nessa área. Não perca o nosso podcast, se cadastra aí, aperta o sininho para você receber nossas notificações, comenta, compartilha, comenta depois quando você assistir, o que você achou, quais suas dúvidas, deixe perguntas que a gente depois consegue tá filtrando isso e tá conversando sobre isso. Hoje nós estamos aqui, né, meu querido amigo D'Artagnan, com um rapaz, um senhor, amigo seu aí há 20 anos que eu fiquei sabendo, né? Assim, a gente estava aqui nos bastidores conversando com ele, amigo do D'Artagnan há 20 anos, então olha a experiência que esse senhor tem. D'Artagnan, apresenta pra gente o currículo dessa sumidade hoje aí, por favor. Vamos lá. Primeiro, boas-vindas a todos vocês. Estamos no terceiro episódio do nosso Empreendocast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com um amigo que eu fiz questão de convidá-lo porque eu estou querendo trazer para esse nosso podcast, eu estou querendo trazer experiência, não é? Pessoas que têm experiência prática, que possa compartilhar com a gente este assunto. O assunto de hoje, o William já adiantou, nós vamos falar de franquias e licenças. Muitas pessoas, por que eu trouxe esse assunto? Porque muita gente está querendo saber sobre isso, não é? Como é que eu posso ser franqueado? Como é que eu posso ter uma licença para poder operar algum tipo de negócio e coisas desse tipo? E aí eu fui buscar um especialista. Fui buscar Walter Bonani. Então, o Walter é um engenheiro. Eu não vou ler o currículo dele inteiro, porque senão não teríamos um podcast de 3 ou 4 horas, provavelmente. Então, eu resumi aqui o seguinte. Só do Diga, currículo dele dá 3 horas. só o currículo dá 3 Pelo horas. amor de Então, Deus. eu vou resumir aqui. O Walter é um engenheiro com um mestrado em administração de empresa na GV, e esse mestrado teve um foco em desenvolvimento de negócios, e ele partiu para essa área. Ele é um mentor de aceleração de startups e também uma experiência em gestão estratégica de recursos humanos e construção de planos de negócio. E é um expert em governança corporativa. Então, é alguém com uma base muito sólida em termos de formação e uma experiência profissional muito grande. E uma das experiências que muito nos interessa no dia de hoje é porque o Walter foi franqueado durante muito tempo, teve experiência vivencial sobre isso. Então, eu quero que o Walter dê uma boa noite aí para todos vocês antes da gente começar um bate-papo. Vamos lá. Seja bem-vindo, Opa, Walter. muito obrigado, uma boa noite a todos. D'Artagnan e William, obrigado pela oportunidade. E meu objetivo aqui é trocar experiências e expor todas as dificuldades e facilidades que eu tive durante um período longo aí como franqueado. E também trocar algumas experiências de empresas que querem franquear o seu negócio e quais as dificuldades que eles têm hoje. Então, eu vou procurar ser muito prático, não vou entrar em aspectos de legislação, nada, mas simplesmente expor a minha experiência e depois ficar à disposição aí daqueles que quiserem fazer algum tipo de pergunta ou tirar dúvida. Mas, a princípio, assim, muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Tudo bem, Walter. Então vamos lá, diretamente ao assunto. Bom, para começar, Walter, nós temos um público de algumas pessoas que eu já conheci que têm alguma experiência sobre isso, outros até que já são franqueados, que querem ouvir mais. Agora, a grande maioria não tem ideia do que seja isso, mas tem muito interesse em conhecer o assunto. Então vamos começar por onde se começa tudo, que é pelo princípio. Qual a diferença entre. O William está rindo aqui, pô. Eu acho que eu falei, contei uma piada. É, Lógico, vamos começar pelo princípio. Qual a diferença, Walter, entre franquia e licença? Bom, eh, Bom, tem algumas diferenças enquanto legislação, né? A legislação para franquias ela é um pouco mais rígida, né? Tem documentos, tem COFs, tem uma série de documentos que são exigências, né? Normalmente, a licença você não faz, não tem um protocolo onde você vende um negócio, você ganha royalties, você define padrões rígidos, e aí a pessoa é obrigada a seguir exatamente naquele modelo rígido de gestão, de conduta, né?
A licença, então, por exemplo, se você tem um negócio que, puxa, essa barbearia, essa escola aqui de educação física voltada para crianças, você tem um negócio que fala assim: oh, isso aqui dá para franquear. Você adquire uma experiência onde vê que uma das possibilidades, ao invés de você abrir novas unidades, é escalar isso de uma maneira mais rápida e através de franquias. O primeiro passo que normalmente acontece é você fazer a licença. A licença te permite uma série de coisas. Primeiro, você fica meio sócio da pessoa que está abrindo, porque você faz uma gestão à distância e você tem uma curva de aprendizagem muito grande que é outra pessoa fazendo a gestão do seu negócio. Ele pega a ideia, pega o seu nome e começa a operar com o seu nome, né? Então você tem um aprendizado como o seu negócio funciona na mão de terceiros, num outro lugar, com um outro público-alvo, ou seja, num outro ecossistema, né? Então, a primeira coisa é começar com licença para ter a curva de aprendizado. O teu risco é muito mais baixo. Quem compra a licença adquire isso por um valor menor, tem mais flexibilidade na gestão, né? O ponto é que tanto um licenciado como um franqueado, uma coisa que sempre se recomenda é que sejam um franqueado ou um licenciado qualificado. O que eu quero dizer com isso? Você buscar um investidor que queira fazer uma franquia, ok, você vai abrir uma franquia e pronto. Mas quando você tem um investidor, um qualificado, um franqueado qualificado, ele vai ajudar a desenvolver o teu negócio, né? E isso é muito importante, porque é uma curva de aprendizado para os dois, para quem está franqueando e para quem é franqueado. Então essas ideias vão surgindo, né? E você vai melhorando a tua expertise no mercado, né? Então a primeira recomendação, tanto para quem quer franquear ou quem quer ser franqueado, é que se coloque como uma pessoa, um indivíduo que vai montar uma empresa com o espírito solidário de ajudar a desenvolver aquela marca. Me Isso é pa muito importante. Ô Walter, me pareceu que há um caminho lógico para isso, ou seja, o ideal seria, antes de entrar no complexo da franquia, o ideal seria ele ser licenciado primeiro. Isso daria uma curva de aprendizagem, seria isso? Ou de aprendizado? Assim, é uma possibilidade. Ele pode pegar o seu negócio e já franquear? Sim, nada impede disso. Ok. Cumpra toda a legislação, faz o COF, desenvolve protocolos de atuação, homologa fornecedores, define padrões, a imagem da empresa, ele pode definir tudo e a pessoa já ir para a franquia. Ok, nada impede. Porém, devido ao risco ser muito menor, um caminho recomendado é que ele comece licenciando, vá fazendo essa curva de aprendizado aos poucos, e na hora que ele tiver um modelo já validado por ele e licenciados, aí sim ele vai para um outro step, que é a franquia, que aí exige responsabilidades das duas partes assim, muitas interfaces jurídicas e de passivos eventuais que possam surgir, mas aí já é um outro patamar. Então, caminho recomendado. Primeiro licencia, aprende mais sobre, fica mais robusto e aí parte para uma franquia e aí escala com muito mais segurança. Eh, Walter, você foi franqueado, então eu queria que você colocasse um pouco da sua experiência vivencial como franqueado. Eh, Como é que você fez? Passo a passo, o que que aconteceu? Como é que você escolheu aquele segmento, aquele ramo? Como é que você contratou isso? Como é que foi a sua relação com o franqueador? Esses detalhes eu acho que são importantes para quem está nos escutando. Perfeito. Bom, começou que eu tinha uma renda que eu gostaria de aprender alguma coisa sobre isso. Sempre gostei de desenvolver negócios e na área de franquia não tinha nada, não tinha essa experiência. Então eu tinha um recurso que estava disponível. E aí eu fui buscar no mercado, visitei feiras de franquia, tudo, e descobri uma coisa, falei, olha, isso aqui tem possibilidade de crescimento, tá?
e não sabia sobre este tema, sobre aquele segmento de mercado. E eu falei assim: olha, mas acho que a margem de erro é pequena e eu vou tentar fazer isso. E aí me aproximei do franqueador master, procurei saber informações, e aí resolvi, eu e minha esposa, falou: vamos fazer isso? Vamos. Que é um tema que depois eu quero abordar com um pouquinho mais de profundidade. E aí resolvemos investir nisso. Tá? E aí eu chamo atenção para alguns pontos que são muito relevantes. Primeiro, você tem que saber quanto dinheiro você terá disponível, onde você poderá e vai querer investir nisso. E aí eu divido em 4 tópicos. Primeiro, uma coisa é o investimento da franquia. Você vai comprar a franquia, você vai estar disposto a pagar royalties, você vai ter que comprar os equipamentos que a franquia determinar, você vai seguir protocolos que ela determinou. Ou seja, tem toda um investimento para você colocar a franquia para funcionar. Um investimento adicional que é muito importante é o local onde você vai colocar essa franquia, ele tem que ser preparado para recebê-lo. Por exemplo, uma franquia que a gente teve, eu e minha esposa, nós éramos o primeiro inquilino. Então eu tive que adequar toda a loja dentro daquele modelo daquela franquia. Então é um investimento que você tem que ponderar muito bem, porque não é só comprar a franquia, é como você colocar ela em funcionamento. E aí eu chamo atenção para uma outra coisa que depende do ecossistema que você está. Por quê? Ah, eu vou fazer um quiosque de uma determinada franquia, vou colocar ele num shopping. Perfeito. Shopping também tem regras. Então você tem que trabalhar das 10 às 22 horas, de domingo a domingo. Não consegue fazer isso com uma ou duas pessoas, você já precisa ter pelo menos três. Tem que ter um folguista, uma pessoa que trabalha num período, depois outra pessoa que pega outro período. Então são coisas que você tem que ponderar muito bem. Uma terceira coisa é o fluxo de caixa. Você tem que colocar tudo aquilo que você está vendo da franquia no fluxo de caixa recomendado de 12 meses. Quanto que você vai ter de investimento? E aí você vai ter investimentos e despesas. E você tem que colocar isso tudo no fluxo de caixa de 12 meses para ver o quanto você suporta. Dado importante, 31 terço, 33% das franquias não resiste ao primeiro ano. Por quê? Porque ele Puxa acha que vida. é só montar e aí o dinheiro que entra lá. Não, mas você não pode colocar que você já vai ter uma receita degrau. Ela vai crescer ao longo do tempo e você não pode ser otimista, mas também não pessimista. Você tem que ter isso dentro de uma realidade. Então, fluxo de caixa, primeiro ano, fundamental. Terceira dica que eu dou com relação a isso: visitas técnicas. Você tem que pegar para o teu franqueador e falar aonde que tem alguma coisa semelhante ao meu negócio. E você vai visitar essas empresas. Uma dica importante que eu não fiz e recomendo fazer é você tem que procurar saber qual foi a loja daquela franquia que não vingou. Por que não vingou? O franqueador não vai querer te falar isso, né? Ah, quem não deu certo, né? Você vai ter que procurar buscar essa informação e, se possível, fazer um contato, nem que seja indireto, mas buscar essa pessoa, né? Sem colocar na tua rede de relacionamento. Olha, estou querendo investir nessa franquia, alguém tem alguma experiência, alguém sabe de alguém que teve experiência, porque você vai ter uma experiência de quem não deu certo, né? E você já algum plano de ação que mitigue este risco, tá? Tá. O Walter, dentro dessa colocação, eu queria saber o seguinte, para que eu consiga entender, eu acho que o nosso internauta também deve estar curioso com relação a isso, qual é o tipo de controle que o franqueador tem sobre o franqueado? Você, como foi franqueado, você deve ter isso bem na sua cabeça. Tem franqueado que tem um modelo de gestão que você é obrigado a, a ser inserido naquele modelo de gestão, onde ele vê diariamente como é que você está operando, quantos produtos você vendeu, quantos serviços você prestou, quanto que está sendo o teu ticket médio. Ele coloca como uma obrigação da franquia, do franqueado, entrar naquele modelo de gestão. Tá? Esse é muito apertado. Tá?
Então, assim, ele pode fazer correlação. Então, por exemplo, você tem uma estética automotiva, que você tem que comprar determinados produtos. Ele sabe quanto que você gasta de produto por cada carro que você higieniza. E você limpou, você higienizou 50 carros e gastou um volume incompatível de produtos. Pô, de quem que você está comprando que não é do meu licenciado, do meu homologado? Então, eles fazem esse controle. Um outro controle que é muito mais tranquilo, eles fazem vistorias esporádicas e sem aviso prévio. De repente, ele bate na porta: olha, eu sou auditor da franquia, está aqui. Isso normalmente está no contrato, que ele a qualquer momento pode visitar a sua loja. E ele vai lá e fala: cadê o AVCB? Cadê o produto? Onde você está estocando? Deixa eu ver que matéria-prima você está usando para fazer esse bolo. E aí ele faz uma auditoria. Normalmente essas auditorias elas são acompanhadas de multas e dependendo do que ele encontra, se houver uma reincidência, tudo, inclusive a sua franquia pode ser cassada. Ele pode tirar a sua franquia, não te reembolsar e ainda você tem que pagar alguma multa. O Walter, agora vamos olhar pelo lado da lucratividade. Vamos colocar aí um parâmetro de 100, um faturamento de 100. Quanto fica para o franqueado e quanto que o franqueado tem que passar para o franqueador em média? Bom, essa é a one billion question, não tem parâmetro para isso. Não tem, né? Você pega Cacau Show é de um jeito, você pega Amor aos Pedaços é de outro, Aquazero é de outro, a franquia lá de beleza que tem no quiosque do shopping é de outro. Não tem parâmetro, fala: "Olha, o parâmetro é este", né. O que você tem lógico, é coisa meio evidente, né. Você vai montar uma franquia de uma marca de chocolate que já está segmentada, já está consolidada no mercado, tal, você vai ter que investir pesado, você vai deixar mais ou menos uns 8% do teu faturamento para a franquia, né. E eu estou falando de modo geral, hein. Com aquelas empresas já estão bem consolidadas. E você tem uma margem de ganho, né. Primeiro que nos primeiros meses você provavelmente não vai ter ganho, por isso que é importante o fluxo de caixa. É uma curva de aprendizagem mesmo, né. Mas assim, eu posso te garantir que no primeiro ano eu eu empatei, no segundo ano eu comecei a tirar 20% do que eu tinha investido, no terceiro ano eu já estava já com um terço, tá. Mas assim, de uma delas, né, que foi a principal. Mas, tem coisa assim, tem, aquelas que tiram máquina fo ma aquelas, estandes que tira fotografia, que às vezes a gente vê em shopping, alguma coisa assim e tal. Pô, é um investimento muito pequeno, mas também a rentabilidade é pouca, você consegue tirar R$ 1.500, R$ 2.000, mas e aí eu quero colocar uma outra coisa, que é o seguinte, eu vou dar um exemplo, que foi o que eu vivenciei. Por exemplo, eu tinha 3 possibilidades de ter uma loja da Aquazero, por exemplo. A primeira delas era uma loja de shopping, que era uma loja master, né. Onde, por exemplo, eu visitei, por coincidência, ontem a loja de um amigo, que é lá no Shopping Tietê. É uma loja de shopping, ele tem contrato com a JBS, ele tem, enfim, ele tem tá escalando muito bem. Lá você pode comprar a franquia sendo um investidor. Você vai colocar lá uma estrutura que vai fazer gerar riqueza para você. A outra coisa é uma loja de rua, onde você que está comprando vai ser um gestor daquilo. Você vai ter que trabalhar nela todo dia para fazer ela virar. Você não vai ter rentabilidade suficiente para poder pagar um gerente. Você não vai ter condição, você não vai ter margem para isso. Você pode até ter margem, mas aí o retorno do teu investimento é infinito, né? Então é o tipo da loja que requer que o dono da franquia vá lá e toque o negócio. E uma terceira coisa que tinha também, inclusive na Aquazero, era o empreendedor individual, aquele cara que compra uma extratora que e vai fazer limpeza dos carros na casa da pessoa, que é o operador mesmo, né? É aquele que entra com mão de obra operacional. Então você tem que ver muito bem o tipo de franquia que você está disposto a ter e em que nível você quer entrar. Você quer entrar como investidor, como gestor ou como um operador de?
né? Tem gente que compra quiosque em shopping e vai colocar ele, a mulher e o filho para tocar. São operadores do negócio, né? E, logicamente, as margens é aquilo que você conseguir fazer. Ô Walter, e fala uma coisa para mim, como que tá hoje o cenário para franquia e licença? Tá bom? É o momento de não fazer? Como é que tá isso? Você consegue me dizer? É, bom, de modo geral, o mercado está muito retrativo, né? Com você colocar o dinheiro no banco de dar 15% ao ano, né? Fica difícil. A parte de construção civil está parada. Todo mundo põe dinheiro no banco hoje, né? Então, de modo geral, o mercado está muito parado. O que está acontecendo é que a quantidade de franquias hoje negociada, ela caiu muito, né? É, ainda continua sendo um mercado próspero, tá? Mas a velocidade dos últimos 2 anos, ela tem diminuído, a velocidade está caindo. Então, há 2, 3 anos atrás, assim, logo depois de que acabou a pandemia, o pessoal voltou a operar, teve muita gente que perdeu o emprego, foi investir em alguma coisa, o que eu sei fazer não tem possibilidade de franquia, eu quero tentar fazer alguma coisa. Então, teve um crescimento de franquia, os últimos 2 anos ele deu uma queda. Tá? De licenças eu não tenho esse número para poder falar com propriedade, tá? Mas de franquias, a gente tem visto, inclusive nas próprias feiras que tem tido de franquia, tudo, o próprio pessoal falou assim: olha, não se vende mais franquia. Mas, assim, tem entrado um público, por outro lado, né? Quem está comprando franquia são franqueados qualificados. É uma pessoa que entende do negócio e quer ajudar a crescer. Ô Walter, tem gente me perguntando aqui se, com qual valor mínimo uma pessoa tem que ter para ser franqueado? Existe algum valor mínimo? Quer dizer, o cara perguntou para mim: "Será que com 10, 20 mil reais eu consigo ser franqueado de alguma, mesmo que não seja uma marca de expressão, mas só para ter uma referência desse mercado de entrada?" Tá. Se ele quiser ser um operador né, aquele que comprou a franquia para ele pegar a extratora e ir lá lavar o carro, tudo, ou ele quer comprar uma franquia de um quiosque no shopping, ou ele, bom, enfim, alguma coisa onde ele seja operador, com 20 mil reais ele compra uma franquia, ele começa a rodar uma franquia, né? eh, talvez até com um pouco menos, mas o mais importante aí é o fluxo de caixa, né? Ele tem que ter uns 3, 4 mil reais de fluxo de caixa e ele tem que ver muito bem a receita que ele está programando, que ele está projetando, o ambiente onde ele está trabalhando, a região, se tem concorrente, como que vão ser os sistemas de divulgação dele. Então, com 20 mil reais você já pode começar a fazer alguma coisa, tá? Agora, você quer ser gestor do negócio, você quer ter uma loja de rua, dificilmente com menos de 100 mil reais você não começa a ter uma franquia. Tá? É difícil. Tá. E sendo que eu estou falando daquele investimento um. Se você tiver, tem que ponderar também com o investimento 2, que é aquele que você tem que adaptar a franquia ao local onde você está colocando-a. Né? Então tem que reformar o prédio, tem que pintar, tem que fazer um, um deck, enfim, tem que fazer um estoque, tem que colocar um compressor, tudo isso conta. Né? Agora, tem aquelas franquias de shopping que você tem que ter 250 mil reais para começar a investir, né? Porém, são franquias que quando você pega um lugar muito bom, você pega um shopping que está crescendo, numa boa localização, numa cidade que está em crescimento, a população está crescendo, e você vê que é um negócio premier, você consegue ter um payback aí de 3, 4 anos e começa a ter rentabilidade disso e consegue manter uma estrutura e consegue fazer como investidor a aquisição dessa franquia. Legal. Walter, eh, eu me parece que um conselho que pode ser dado para as pessoas que estão nos chamando aqui sobre o caso de ser franqueado, me parece que uma atitude inicial é fazer um plano de negócio, você não acha? Sem dúvida. Bom, começa tem que ter um fluxo de caixa, né? Tem que escolher um ambiente, tem que fazer um plano de negócio muito bem feito.
né? Uhum. Eh, e particularmente, se você uma dica que eu, eh, recomendo, né, se você não é do segmento, procure fazer a franquia com alguém que já é do segmento, né, e que tenha o mesmo a mesma posição e importância de poder viver daquilo. Não adianta você se juntar a uma pessoa que aquela franquia para ele é mais um negócio, ele não se der certo deu, se não deu também não faz muita diferença. Se você vai investir em alguma coisa e você não tem muito conhecimento daquilo, você se associar a alguma pessoa, para que você inclusive possa compartilhar como é que a coisa anda, as dificuldades, ter com quem falar, né, isso ajuda muito, né. Então, isto é uma Isso coisa vai fechar. que, faz uma diferença, Uhum. né. Eu vou só aproveitar essa tua pergunta, D'Artagnan, e tocar num ponto que é delicado, mas eu acho que é muito bom. Muita gente faz franquia e faz com a família, né. Eu vou trabalhar com meu filho, então é o seguinte, eu vou compartilhar uma experiência. Eu montei uma das franquias com eu e minha esposa. "Puta, vamos fazer, 2 coisas que a gente teve que vamos fazer esse pacto? Primeiro, não se fala do negócio em casa. A hora que a Uhum. gente está em casa, é filhos, é divertimento, é filme, é comer, é rezar. Lá em casa não tem assunto franquia. Tá? Segunda coisa, definir muito bem quem é o que e vai fazer o que. Definição de papéis. Eu vou cuidar do comercial e você vai cuidar da operação. Eu vou fazer o financeiro e você a operação. Tem que ter isso muito bem definido, tem que compartilhar as dificuldades, tudo, mas as decisões têm que. Porque senão, dois comandos, a franquia por si só já é difícil de começar a startar. E aí tem duplo comando, um quer uma coisa, outro quer outra. Tem que definir os papéis. Isto numa família, eu já vi franquia não ir para frente, porque colocou pai e filho, e de repente começou a dar. Sabe, a mãe teve que entrar no negócio, e aí acaba de complicar tudo. Bom, enfim. E uma outra coisa que eu quero falar: quando você tem um negócio e você quer franquear, você tem que ver muito bem, tem que perguntar para o franqueado o seguinte: você está investindo na minha franquia, ok? Eu quero saber quem é que vai tocar o negócio. Porque se ele não tiver perfil, às vezes o cara quer comprar a franquia e fala assim: olha, eu vou comprar a franquia que é para o meu sobrinho, que pô, tá chegando no Brasil agora, eu vou dar de presente para ele, ele vai tocar a franquia para mim. É muito importante que o franqueador conheça a pessoa que vai tocar o negócio para ver se ele tem perfil, resiliência, soft skills suficientes para poder empreender naquela área. Porque, Ô Walter, você puxou o assunto que estão me perguntando aqui. Tem gente querendo franquear. Então, agora vamos para as dicas, vamos olhar para o outro lado, para o franqueador. Quais são os cuidados que um franqueador tem que ter? Qual é qual é a lista de providências que ele tem que tomar e os cuidados que ele tem que ter para poder fazer com que o negócio dele escale na mão de franqueados? Vamos lá. bom, primeiro ele precisa ter um negócio que comprovadamente tenha sucesso, e sucesso consolidado, né? Não é porque ele pegou um determinado nicho numa determinada região que aquilo é franqueável. Tem que ver se realmente tem sustentabilidade aquilo em outras regiões. Segundo, ele precisa fazer a proteção intelectual daquilo. Tem que legalizar, tem que proteger a marca, tem que fazer protocolos, registrar protocolos, tem que fazer a COF, ele tem que buscar uma assessoria jurídica especializada nisso, tá? Porque a lei é bem específica para isso, e ter toda a segurança para isso, tá? Jurídica e intelectual, tá? Um passo seguinte, ele buscar os primeiros franqueados qualificados e pessoas que sejam da área e que tenham um perfil arrojado e que precisem daquele negócio para viver.
né? Tem uma renda passiva, tudo, mas aquele negócio ele está apostando os seus recursos, ele pegou a rescisão dele, está colocando o negócio, vendeu o carro e aquilo é um negócio importante para ele fazer virar. Isso dá muita segurança, porque ele está vendo que, meu, ele vai contar com um cara que vai fazer de tudo para aquele negócio dar certo, né? Então, os primeiros, sendo uma região geográfica perto, com franqueados qualificados, um perfil de franqueado que realmente dê valor àquilo, né? Tem que testar aquele, se ele tem só vivência corporativa, tem que fazer o histórico de vida dele. Você já teve um negócio, você já montou, qual foi tua dificuldade e tal. Tem que pesquisar qual é o momento de vida que ele está. Então, às vezes, o cara acabou de se separar, pegou uma grana, tá, ah, vou dar uma franquia. Meu, às vezes esse cara tá com a cabeça no outro mundo, tá com um monte de problemas e acabou de sair de uma sociedade, tá com a cabeça, tá com uma puta de uma dívida, não sabe por onde começar. E, meu, ele provavelmente, não é que ele vai acontecer um insucesso, mas a probabilidade de insucesso começa a crescer, né? Então, as primeiras franquias, você tem que ter muito cuidado e você tem que estar muito próximo. Não é só pagar royalties e o cara comprar a franquia e rodar. Você tem que ter esse cara como um parceiro mesmo. Tem que estar junto dele, tem que estar lá uma vez por semana, ver como é que ele está fazendo, se ele está com dificuldade, se ele tem alguma coisa para contribuir. Esse cara tem. Quando você já está consolidado e você vai crescer, aí é importante você saber quem é um investidor, a história desse investidor e quem ele vai colocar lá para tocar e se é uma região geográfica onde você quer realmente crescer, né? Porque a expansão ela pode vir de todo lado, só que na hora que você tiver que mandar lá um auditor, ah, o cara montou uma franquia, eu sou aqui de Porto Alegre e ele montou uma franquia, uma em Recife, outra em João Pessoa, tá bom, você tem que uma hora pagar alguém para ir lá e auditar para ver se está tudo certo. Isso tem custo, né? Eh, e uma outra coisa que me vem à mente é o franqueador tem que ter uma verba para sempre manter a sua marca sendo divulgada. É num time de futebol, é numa feira, é na região, ele tem que ter isso. E tem do franqueado uma parcela que ele paga, que é ações de marketing. Isso está no contrato normalmente. E o franqueador tem que tomar muito cuidado e não pode deixar isso relaxado. Tem que estar sempre investindo. Ele não tem só que olhar mais franqueados, ele tem que manter isto, assim, está crescendo, mas de uma maneira robusta, está tendo assim, tá firme o negócio, o cara tá pedalando, tá indo bem. Opa, se o franqueador puder ter, que hoje é um diferencial para o franqueador, se ele tiver uma fintech colada nele, isso ajuda muito, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer, tem uma parte do dinheiro, mas ela olha o fluxo de caixa e fala, putz, eu não vou conseguir dispor de todo esse valor. E eventualmente uma fintech homologada pelo próprio franqueador pode fazer uma diferença significativa. Ô, Walter, estão me perguntando aqui nos comentários aqui, enfim, o pessoal está mandando um monte de mensagem no meu WhatsApp aqui, quer saber, na realidade sim, se deu certo fazer a franquia com a esposa e qual que é a fórmula que o pessoal quer aprender, porque tem gente que não deu certo não. Não deu certo, sim. Ainda mais que ela vai ouvir a gravação desse Empreendocast. Não deu super certo. Nós aprendemos muito com isso, tá? Aí a gente resolveu direcionar o investimento para uma outra área e vendemos a franquia. Nós não fechamos a franquia, nós vendemos. E um detalhe, viu, William, que olha só, né? Nós abrimos uma das franquias, que é essa franquia, no dia 6 de março de 2020. E aí o que aconteceu no dia 20 de março de 2020? Pandemia, fecha a porta. E aí a gente pegou o plano de negócio, rasgou e bom, e agora, né? Devolvemos tudo ou vamos tentar, né? E olha, foi um aprendizado que a gente, acho que foi um dos melhores aprendizados que a gente teve na vida, né? Pra você ter uma ideia, a gente começou com 9 funcionários, né? No segundo mês a gente teve que se apertar com 3.
E eu fui para a pista lá e fazer o trabalho lá operacional, minha esposa foi para a pista, foi fazer lá o trabalho, nós fomos operadores da franquia, nós tivemos que arregaçar a manga e vamos fazer, né, é uma maneira de virar. E para você ter uma ideia, né, como as coisas, a dificuldade, né, ela gera crescimento, né. A gente fazia estética automotiva, né, e a gente sabia higienizar banco de carro. E a gente abriu uma unidade de negócio complementar, que a gente discutiu com o franqueador, e a gente começou a ir na casa das pessoas higienizar sofá, colchão, tapete, poltrona do papai, né. E vou te falar uma coisa, no primeiro ano, que foi aquela pandemia lá, mais de 50% do nosso faturamento foi nesse negócio que surgiu depois do negócio principal. Do segundo ano em diante, aí foi 70-30, e aí se manteve 70-30. Mas o que segurou a nossa bronca lá no primeiro ano foi diversificar e a franquia estar do nosso lado, apoiar e ajudar com fornecedores, com produtos, e a gente foi fazer limpeza de sofá na casa do pessoal. E eu vou te falar, muitas vezes eu e minha mulher que fomos fazer isso, sabe? E valeu a pena, sabe? Que Porque legal, você vê a realidade e valeu a pena, tá? que legal. Ô, Walter, nós temos um tempo limitado e eu acho que você deu informações excepcionais aí para o pessoal que está assistindo. E com certeza alguns vão me perguntar, eu tenho certeza que vão me perguntar: será que o Walter poderia nos ajudar? Será que o Walter tem esse tipo de atividade? E com certeza tem. Eu queria que você, encerrando o nosso podcast, falasse sobre o seu contato e a sua disponibilidade, se você pode ajudar algum franqueador ou algum franqueado. Então, por favor, agora o tempo é seu para nós fecharmos esse nosso podcast. Assim, eu deixei aí o meu e-mail e o meu contato telefônico, eu vou pedir para falar por WhatsApp, porque ligação que eu não conheço o número, não atendo, né, tanto golpe que tem por aí, né. Mas o WhatsApp, eu me comprometo a responder, talvez não no mesmo dia, mas eu respondo, e deixei também o meu e-mail. Sim, é uma coisa que eu tenho prazer em fazer, né. Mas assim, a mentoria, as sugestões, tudo, é um passo, né. O indivíduo precisa saber qual é a sua vocação, quais são os seus soft skills, se ele está realmente disposto a encarar essa jornada, que no começo não é fácil, com quem que ele vai fazer isso, tem que visitar feiras de franquia, tem que visitar franqueados, tem que é um momento que ele tem que abrir o leque. Ele tem que olhar tudo. Ah, tem franquia de chocolate, tem franquia de bolo, tem franquia de estética automotiva, tem franquia de fotografia. Vai ver, vai olhar para tudo isso e ver se realmente é necessário ter a franquia ou se de repente ele tem uma pessoa que fala assim: olha, o meu tio teve um negócio desse, eu vou pegar, vou tentar começar o trabalho com ele. Pode ser também, entende? A franquia é um tremendo negócio quando você quer aprender e vem tudo prontinho. Segue a receita que não vai dar errado, né? Eh, e isso é muito bom, né? Isso você te traz uma segurança, ainda mais quando a pessoa está meio insegura. Puta, vou, não vou, né? Agora, uma recomendação que eu vou fazer principalmente aos jovens, né? Não adianta querer fazer franquia, pegar essas histórias. Ah, o cara lá do Vale do Silício, para! Precisa ter cabedal de conhecimento. Essa molecada que fala assim: ah, vou fazer franquia, não preciso estudar. É o seguinte, faz falta isso. Uma hora faz falta. Às vezes você vai falar, por exemplo, eu tinha contrato com a Polícia Rodoviária Federal, né? Pô, você tem que ter uma postura, você tem, sabe, falar corretamente. Você acabava limpando carros, achava coisas, ou esqueceu a arma aqui dentro, ou como é que eu vou? Tem que ter uma equipe bem treinada, tudo isso. Então, assim, se conheça muito bem, se conheça muito bem, vê com quem você vai trabalhar, veja se você está disposto a dedicar tempo para isso. E se você pensar, vou abrir a franquia depois de 6 meses, vou estar pedalando, não é assim. Tá? E se junte a pessoas do bem, compartilhe suas dificuldades e com certeza, assim, eu posso ajudar,
mas não é uma ajuda única. Você tem que abrir o teu leque para tudo aquilo que você achar que pode te ajudar. Bem, gente, vocês viram a riqueza de informações, a riqueza da disponibilidade de alguém que na prática atuou nesse segmento e com certeza deve ter respondido muitas perguntas, deve ter tirado muitas dúvidas do nosso pessoal. Gente, esse podcast vai subir para o YouTube. Assista depois. Mesmo quem assistiu hoje, assista novamente para você ver exatamente os detalhes, tudo de todo o aprendizado que vocês tiveram, tá? E de todos nós, né? Eu tive um aprendizado muito grande hoje sobre esse assunto. Então, se inscreva no nosso canal, divulgue esse podcast. Nós estamos compartilhando conhecimentos com vocês. Vamos trazer gente de outras áreas para falar sobre outros assuntos, sempre ligado ou coligado ao assunto principal, que é o empreendedorismo e inovação. Então foi uma experiência muito boa. Nosso agradecimentos aqui ao Walter pela disponibilidade dele. Obrigado, obrigado a vocês e nos encontramos no próximo podcast. Vamos lá, William.